Júlio César foi uma figura da história romana que se destacou como um líder militar e político. Ele teve um papel crucial na mudança da República Romana para o Império Romano. A maioria dos relatos históricos sobre suas campanhas militares foi registrada por ele mesmo ou por fontes contemporâneas como as cartas e discursos de Cícero e os escritos de Solúcio. César é amplamente reconhecido por muitos estudiosos como um dos maiores estrategistas militares da história. Originário de uma família de nobres de pouca influência, César percorreu um caminho ascendente na área política de Roma. Em 60 a.C., ele estabeleceu uma aliança com os políticos Crasso e Pompeu, que acabou ficando conhecido como o primeiro triunvirato. Essa aliança acabou dominando a cena política romana durante um longo período. Suas estratégias populistas para manter-se no poder encontraram resistências nas classes conservadoras da aristocracia, no Senado romano, liderados por figuras proeminentes como Catão e Cícero. Ascensão de César. Durante as guerras gálicas, que duraram de 58 a 50 a.C., César obteve uma sólida reputação militar e acumulou riquezas, expandindo os territórios romanos ao norte até o Canal da Mancha, anexando a Gália, onde atualmente está a França, e estendendo-se ao leste até o rio Reno, na atual Alemanha. Ele também foi o primeiro general romano a realizar uma expedição militar à Britânia. Após a morte de Crasso em 53 a.C., Pompeu mudou de lado e passou a apoiar a ala conservadora do Senado romano. As conquistas de Júlio César lhe deram um impressionante poder militar e respeito, e acabou ameaçando a posição de seu antigo parceiro político e agora rival, Pompeu Magno. Com o fim da guerra na Gália, os senadores em Roma exigiram que César dispensasse o seu exército e retornasse para a capital. No entanto, César se recusou a obedecer e em 49 a.C. cruzou o rio Rubicão com suas legiões, adentrando a Itália armado, o que era um desrespeito à lei romana que proibia um general de marchar sobre a cidade romana. Essa ação desencadeou uma feroz guerra civil, que acabou com a vitória de César e sua ascensão ao poder absoluto da República. Em 49 a.C., César assumiu o controle absoluto de Roma como ditador. Ele implementou uma série de reformas sociais e políticas, incluindo a introdução do calendário juliano. Ao longo dos anos seguintes, ele continuou a consolidar o poder e a centralizar a burocracia da República, atribuindo para si mesmo uma grande autoridade. No entanto, a ferida da Guerra Civil ainda não havia cicatrizado e a oposição política em Roma começou a conspirar para derrubá-lo do poder. Essas conspirações culminaram no fatídico dia do Idos de março de 44 a.C., quando César foi assassinado por um grupo de senadores aristocratas liderados por Marco Júnior Bruto. Sua morte desencadeou uma nova guerra civil em busca do controle do poder, e o governo republicano constitucional nunca foi completamente restaurado. Seu sobrinho neto, Caio Otaviano, foi nomeado seu herdeiro em seu testamento. Em 27 a.C., ele entraria para a história como Augusto, o primeiro imperador romano, adotando o título de César e reivindicando para si o legado político do seu tio-avô. O governo de Júlio César. No início da sua carreira, César presenciou como a República Romana se tornou disfuncional e caótica. O sistema republicano entrou em colapso devido ao imperialismo, resultando na perda de poder para as autoridades centrais em Roma. As províncias se tornaram praticamente principados independentes controlados pelos governadores, e o exército estava profundamente dividido e sendo usado para fins políticos. Com o enfraquecimento do governo central, a corrupção política estava fora de controle, e uma aristocracia corrupta mantinha o status quo, resistindo a qualquer mudança que pudesse ameaçar as suas riquezas. Entre o momento em que César atravessou o rio Rubicão em 49 a.C. e seu assassinato em 44 a.C., ele estabeleceu uma nova constituição com 3 objetivos principais:
primeiro lugar, ele buscava eliminar qualquer resistência armada nas províncias e restaurar a ordem no país. Em segundo lugar, ele pretendia construir um governo forte em Roma. E por último, ele buscava unificar o império como uma única entidade coesa. O primeiro objetivo foi alcançado, quando César derrotou Pompeu e seus seguidores no Senado. No entanto, para alcançar os outros dois objetivos, ele reconheceu que precisaria do poder absoluto e incontestável, aumentando a sua própria autoridade em detrimento de outras instituições políticas. Além disso, anunciou uma série de reformas abrangentes para revitalizar o país, que variavam desde mudanças no calendário até a redistribuição de terras. Uma das mudanças mais importantes durante o governo de César foi a reforma do calendário romano. Anteriormente, o calendário era baseado nas fases da lua, o que causava confusão. César decidiu adotar o sistema egípcio, que era regulado pelo sol. Ele estabeleceu que o ano teria 365,25 dias, acrescentando um dia extra em fevereiro a cada 4 anos. Para ajustar o novo calendário às estações do ano, César substituiu 3 meses extras em 46 a.C. O calendário juliano foi oficialmente adotado em 1º de janeiro de 45 a.C. Poucas alterações foram feitas ao longo do tempo, tornando-se o padrão no mundo ocidental. Pouco antes de ser assassinado, César aprovou uma série de reformas significativas. Ele estabeleceu uma guarda policial permanente, designou funcionários públicos para supervisionar a implementação da reforma agrária e decretou a reconstrução das cidades de Cartago e Corinto. Além disso, ele ampliou os direitos dos povos latinos em todo o Império Romano e aboliu o sistema de taxação, revertendo-o para o antigo modelo, em que as cidades coletavam impostos para si mesmas, eliminando intermediários e assim reduzindo a corrupção. Porém, o seu assassinato o impediu de implementar outras reformas que também seriam muito significativas. O assassinato de César. O crescente aumento de poder de Júlio César, em detrimento da aristocracia romana, causou indignação entre muitos senadores conservadores. Eles temiam que César estivesse tentando restaurar a monarquia e se tornar o próprio rei. Um grupo de senadores conhecido como liberatores começou a conspirar contra César, alegando que ele havia se tornado um tirano e que somente a sua morte restauraria a antiga República Romana. No dia 15 de março de 44 a.C., durante uma sessão na Cúria de Pompeu, César compareceu. Marco Antônio, tendo sido informado sobre o plano de assassinato por um libertador assustado chamado Servilio Casca, foi avisar César, temendo pela sua segurança. No entanto, os conspiradores anteciparam a ação e enviaram Trebônio para interceptar Antônio quando ele se aproximava do teatro de Pompeu, onde a sessão estava ocorrendo com o objetivo de impedi-lo. Ao testemunhar a agitação no Senado durante o momento do assassinato, Marco Antônio fugiu do local. Segundo relatos dessa história, quando Júlio César chegou na sessão, o senador Tílio Cimbro se aproximou dele com uma petição para revogar o exílio imposto a seu irmão. Os outros conspiradores se aproximaram sob o disfarce de oferecer apoio e cercaram César. César rejeitou o pedido, mas Cimbro agarrou seu ombro e puxou sua túnica. César exclamou então em voz alta para Cimbro: "O que você está fazendo? Isso é violência." Ao mesmo tempo, Casca sacou sua adaga e avançou em direção ao pescoço de César. No entanto, César se virou rapidamente e segurou o braço de Casca. César teria dito para ele: "Casca, seu vilão, o que você está fazendo?" Casca, assustado, gritou: "Ajudem, irmãos!" Em poucos momentos, todos do grupo, incluindo Bruto, atacaram o ditador. César tentou se afastar, mas cegado pelo sangue que escorria da sua cabeça, tropeçou e caiu. Mesmo no chão, ele continuou sendo esfaqueado. Segundo conta a história, cerca de 60 homens participaram do assassinato de César.
e César teria sido esfaqueado 23 vezes. Logo após o assassinato, os senadores fugiram apressadamente do prédio. Bruto e seus companheiros seguiram pelas ruas, proclamando em voz alta para a cidade: "Povo de Roma, estamos novamente livres." No entanto, à medida que a notícia do ocorrido se espalhava rapidamente, a maioria da população optou por se trancar em suas casas. O corpo de Júlio César permaneceu no chão do Senado por mais de 3 horas antes de ser removido. Logo após, o corpo de César foi cremado. No local onde a pira funerária foi erguida, foi construído o Templo de César, alguns anos mais tarde, a leste da praça principal do Fórum Romano. Atualmente, apenas o altar do templo é preservado. Uma estátua de cera foi posteriormente erguida no fórum, exibindo as 23 feridas de César.